Hoje é sexta-feira, que maravilha, que bom, sextou, né? Sexta é um dia muito legal, não é, gente? É um dia assim gostoso, dá aquele sentimento de missão cumprida, pelo menos temporariamente, não é? Então, gente, hoje eu vou falar sobre gratidão e o que gratidão tem a ver com esperança, né? Então, a palavra gratidão ela vem do latim de gratia, que significa graça, ter graça, entender a graça, enxergar a graça. E isso, na verdade, tem muito a ver com o amadurecimento psicológico e espiritual que a gente tem sobre a vida e sobre as oportunidades que a vida nos dá todos os dias, que com certeza nos dá. Dá a você, dá a mim, dá a qualquer um, né? E a beleza, né? A beleza de ser grato não está necessariamente naquilo que a gente tem ou naquilo que a gente recebe. É justamente naquilo que provavelmente a gente não tem e muitas das vezes a gente também não recebe. Interessante que as pessoas associam gratidão somente àquilo que elas recebem da vida e não necessariamente precisa ser assim. A gratidão, ela não é muito relacionada com o ter, mas é muito mais relacionada com o ser generoso, com o ser grato e não por ter gratidão. Ter gratidão é uma consequência intrínseca daquele que enxerga a vida como uma graça, né? E é interessante que o Jung, o Jung, gente, foi um psiquiatra, psicanalista, ele fala da psicologia transpessoal, né? Eu estudei muito Jung e eu fiz uma pós em arte-terapia. Ele é, assim, o idealizador também da arte como processo de intervenção nos seres humanos, né? De terapia nos seres humanos. E o Jung, ele disse o seguinte, que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, e sim a busca de sentido e significado. E eu custei a entender isso, né? Eu falei assim, uai, mas quem é que não quer ser feliz? E aí, depois de muito amadurecimento, de muito pensar e refletir sobre essa frase de Jung, eu entendi plenamente o que é isso. Colocando na prática da minha vida, por exemplo, né? Eu comecei a perceber que quando eu viajo de carro, por exemplo, né? O mais legal é o percurso, né? Quando eu tenho oportunidade de fazer aquela parada, comer um pastel frito, que eu amo o pastel frito, ver as paisagens do percurso, tirar fotografias, observar as pessoas nas rodovias, caminhando pelas rodovias, observar as casinhas do caminho e aquelas chaminés evaporando fumaça. E aí eu percebi que quando eu chego no destino, é bem interessante, mas o mais interessante é o percurso. O mais gostoso é aquele ir e observando e sendo grato pelo percurso. Então Jung pensa assim, né? Ele pensava dessa forma, que a vida, a felicidade, não necessariamente é o fim dela, ou o objetivo que se alcança, mas é ter a beleza constantemente vista pelos nossos olhos. E para que isso aconteça, nós temos que fazer uma reforma íntima, um amadurecimento extremamente delicado, minucioso, que de fato nos exige uma maturidade, mas o resultado é fantástico, né? Porque aí a gratidão passa a ser companheira constante nos nossos dias e não necessariamente algo que você espera para agradecer. E aí, claro que todos os dias a gente tem motivos para agradecer, mas a gente foca muito na falta, naquilo que nos falta. E enquanto nós estamos com o olhar naquilo que nos falta, a gente passa desapercebido tudo aquilo que nós temos, né? Então, vocês estão me ouvindo hoje porque vocês têm uma audição perfeita. Vocês estão me vendo hoje porque vocês têm uma visão perfeita, né? E assim por diante. Hoje o sol saiu da mesma forma, mesmo que timidamente, porque nós estamos aí o outono por o inverno.
O sol saiu novamente. As flores estão colorindo os nossos jardins, as nossas ruas. Os nossos filhos, os nossos parentes nesse momento, de muitos não, mas muitos de nós estamos com todas as famílias, os familiares, os amigos saudáveis nesse momento, né? E aí eu queria falar um pouquinho de uma história que é bem interessante, que é assim, falando sobre gratidão mesmo, né? Um senhor, ele olhou pela janela um dia, abriu a janela do seu apartamento e viu uma pessoa pobre mexendo na lixeira para pegar comida. E ele pensou: obrigada, Deus, porque eu tenho comida para comer. Aí, aquele pobre que estava mexendo na lixeira olhou para um louco passando, delirando na rua, e ele olhou para o louco e falou assim: obrigada, Deus, porque eu não sou louco. E aí, aquele louco, mesmo com pouca lucidez naquele momento, ele percebeu que uma ambulância passava em disparada. Olhou para a ambulância e falou assim: obrigada, Deus, porque eu não estou doente fisicamente. E aí, aquele doente que estava naquela ambulância, chegando no hospital, ele viu uma maca com o corpo coberto. E ele olhou para a maca e disse: obrigada, Deus, porque eu ainda estou vivo. E aí é que a gente vê, somente o morto não teve como ser grato, né? Todos que estavam nesse cenário tiveram olhos para ver. Então a beleza está nos olhos de quem vê, mas a feiura também, não é? Então essa habilidade de começarmos a perceber a beleza nas coisas, e no pouco, no simples, não esperar que os grandes eventos tenham que acontecer na nossa vida para a gente reconhecer a nossa vida como importante e reconhecer como simples gestos, simples aquisições, como algo preciso, porque tudo que nós temos é necessário e tudo que nós não temos, nós não precisamos ter. Aliás, muito do que a gente pede não é necessário que tenhamos. E tem um ditado budista que fala, né? Cuidado com o que você pede, porque você pode conquistar e você não poder mais ser feliz em função daquela aquisição. Então, eu sempre falo: obrigada, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho, mas muito mais obrigada, Senhor, por tudo aquilo que eu não tenho. Porque se eu não tenho sabedoria para agradecer o que eu tenho, e se eu não tenho sabedoria para entender que eu não tenho é porque eu não preciso ter, eu não tenho que ter mesmo, porque eu não tenho maturidade mental e espiritual para entender a vida como uma gratidão constante em todos os meus momentos. Que assim sejamos, que a gente possa ser grata por tudo. Meu marido, ele sempre fala assim: doença também é providência. Até na doença nós temos aprendizados necessários para a nossa evolução espiritual. E assim, à medida que evoluímos, à medida que amadurecemos psicologicamente, mais nos tornamos gratos. Então a gratidão não é uma resposta do ter, é uma resposta do que nós estamos nos tornando. Não tem nada a ver com o ter, não é? E aí eu termino o dia de hoje com uma pequena poesia que é assim: a felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nunca a pomos onde estamos, ou nunca estamos onde a pomos. Que pensemos nisso. Um beijo, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.